Fala galera, tudo bem? O Brasil no início do século XX é uma efervescência de grandes transformações políticas, econômicas, sociais, culturais. O nosso país passou nessa transição do século XIX por uma profunda transformação estrutural. Transformação essa que sabemos que não chegou para todos, inclusive provocou alguma série de conflitos, que é exatamente isso que a gente vai tentar entender. Então, entre os grandes conflitos provocados pelo abandono político ou pela não preocupação política com grandes questões e grandes problemas sociais, nós vamos ter aí grandes conflitos, tanto no campo quanto na cidade. E um dos conflitos que ocorreu nesse início do século XX foi a famosa revolta da vacina. No início lá de 1900, o presidente Rodrigues Alves dá início então a um processo de reurbanização do país. Um processo que vinha acontecendo em várias das grandes capitais do nosso país. Mas em 1902 começa um projeto de transformar o Rio de Janeiro, capital federal, naquele contexto e no nosso grande cartão postal, na cidade maravilhosa. Então começa aí um projeto de reurbanização, reorganização, sem literalmente uma preocupação onde realocar parte da população que vai ser literalmente despejada das suas casas, dos seus locais de moradia nessas circunstâncias. E junto com esse processo de reurbanização, também havia uma preocupação por parte do governo federal nesse momento em conter as grandes epidemias de doença que assolavam, em especial o Rio de Janeiro nesse momento. Cólera, varíola, febre amarela. Por isso, o governo dá início então a um projeto e encontra na figura do médico Oswaldo Cruz, que é contratado com o objetivo de criar condições ou pensar planos para a erradicação dessas doenças. Então, a partir desse momento, começa um projeto com uma série de medidas para acabar com as infestações dessas doenças e também com as infestações desses animais que eram os causadores destas doenças, que proporcionavam essas doenças. Junto com isso, então, também começa a se pensar em medidas sanitárias para o Rio de Janeiro. Controle e, de uma forma geral, preocupação com o lixo, com a sujeira, que criavam as condições para essa proliferação dessas doenças. Uma das grandes medidas que acabou provocando grande polêmica e acabou revoltando a população foi o combate à varíola. Em 1904, Oswaldo Cruz então dá início a uma campanha de vacinação para tentar conter as epidemias de varíola. Então, para isso, e com o apoio do governo federal, ele consegue aprovar uma lei que tornava obrigatório a vacinação para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade. Lembrando que nesse momento nós não temos o hábito ainda da vacina, coisa que só vai se popularizar lá para frente na segunda metade do século XX. Então, este fato de obrigar a população a votar também não provoca um grande efeito. Aí vem uma nova atitude do Oswaldo Cruz e do governo com medidas autoritárias, aonde cria-se uma nova lei, novas políticas públicas sanitárias que vão levar e vai criar a obrigatoriedade da vacinação, aonde o poder público vai determinar que todas as pessoas fossem vacinadas à força, obrigatoriamente nesse momento. Isso vai acabar levando uma revolta da população, porque começam a circular notícias do uso de violência pela cidade do Rio de Janeiro com esta condição da obrigatoriedade. E aí casas vão ser invadidas, agentes sanitários vão se utilizar da força física e obviamente as pessoas vão resistir a essa vacinação. Essa insatisfação popular leva a população do Rio de Janeiro à rua e entre o dia 9 e o dia 16 de novembro, as Forças Armadas vão enfrentar milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro em uma grande manifestação contrária a essa vacinação obrigatória e forçada por parte do governo. Durante esses dias do conflito, 30 pessoas vão morrer, uma centena de pessoas vão ficar feridas e outra centena de pessoas vão ser presas pela Guarda Nacional, pelo Exército, pela polícia, que vai ter que ser chamada e convocada às ruas para tentar conter este movimento.
né? Esse movimento é tão grande que o Congresso Nacional decide, então, revogar a obrigatoriedade da vacina para, então, acalmar os ânimos dessas pessoas. E é só depois que as vacinas começam a ter um efeito, que as pessoas começam a se dar conta do benefício dessas vacinas. Em especial, essa grande revolta da vacina, ela é causada por um descuido do governo, podemos chamar assim, né? Também pelo autoritarismo de não ter feito uma campanha de orientação à população. Simplesmente eles iam à casa das pessoas, obrigando as pessoas a serem vacinadas. Então não houve um informativo, não houve uma campanha aonde informasse a população do que era a vacina, para que era, ou por que eles estavam vacinando as pessoas nessas circunstâncias. Simplesmente era feito à força e isso provocou então que as pessoas se revoltassem, né, de uma forma bastante compreensiva até com essas circunstâncias e com aquele contexto, né? Então marca aí em 1904 a famosa revolta da vacina, que marca um pouquinho da história do Brasil com essas grandes mudanças do início do século XX, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa aí a sua curtida e segue o canal.